Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estudaremos a genética mendeliana. Leitura do livro didático de Biologia, página 61 a página 66. Gregor Mendel, 1822-1884, então ele é considerado o pai da genética, né? Ele estudou algumas características. Claro que naquela época ele não sabia, não recebia esse nome de genética, mas já era um estudo relacionado a isso. Ele entrou muito jovem no mosteiro e se dedicou ao estudo, dessas características que é passado de geração em geração. Características estudadas por Mendel. Então, Mendel estudou justamente as ervilhas por apresentarem um ciclo reprodutivo um pouco mais curto do que os outros seres vivos, outras plantas, e também por possuírem características bem evidentes. E por então ela apresentar esse ciclo reprodutivo curto, ele conseguiria, num certo período, identificar se essas características eram realmente passadas de geração, tá? Num determinado tempo. Então, forma de semente, lisa, ondulada. Essa ondulada vocês também podem encontrar com o nome de rugosa. A cor da semente, amarela, verde. Cor da flor, púrpura ou branca. Da vagem, inflamada ou comprida. Cor da vagem, verde e amarela. Posição da flor, axial ou terminal. Axial que tem um eixo, né? E comprimento do caule, né? Se ele vai ser mais alto, um pouco mais baixo. Então, essas são as características que Mendel estudou nas ervilhas. Cruzamento de ervilhas. Então, ao longo dos seus estudos, Mendel, estudou e também realizou alguns conceitos, tá? Por exemplo, linhagens puras significa o quê? Então, quando essas plantas, na sua autopolinização, autofecundação, os seus descendentes nascerão com a mesma características. O exemplo aqui, nós temos uma flor de cor púrpura e uma flor de cor branca. A autopolinização, então seus descendentes nasceram iguais, né, com a mesma característica da cor. Geração parental, então é a variedades puras, né, que ele utilizou para fazer o cruzamento. E esse cruzamento, então, já foi artificial, tá? Que foi ele que induziu esse cruzamento. Então, essa geração aqui, a geração parental, é o que ele utilizou, então, para a realização desse cruzamento. Primeira geração é o resultado desse cruzamento aqui que ele fez, tá? Então, descendentes produzidos dessa geração, ou seja, da geração parental. E a segunda geração é esse aqui, né? Essas são a segunda geração. A segunda geração permitiu que se autofecundasse e produzisse. Então, vamos entender o que aconteceu. Mendel pegou, então, a geração parental, uma da cor púrpura e outra da cor branca, realizou, então, a polinização, ou seja, artificial, então foi ele que induziu isso, e nasceram, então, os primeiros descendentes. Todos eles nasceram de cor púrpura. Aí foi onde que ele se intrigou, ele falou, e cadê a cor branca? Né? E depois, quando aí nasceu, então, a segunda geração, isso ele deixou que se autofecundassem, ele não induziu nada, deixou, né, que as plantas sozinhas fizessem isso. Nasceu, então, um tanto de cor púrpura, aí sim apareceu uma de cor branca. Foi onde que ele entendeu que essas características são passadas de geração, né? E podemos também ter um fator, né? E esse fator que para nós entendemos como relacionado aos alelos, né? A parte do gene, mas para ele chamou de fatores, tá? Que esses fatores podem ser dominantes ou recessivos. Então, Mendel, né, designou, né, o conceito de gene dominante e gene recessivo, né? Gene dominante, aquele que sempre está presente, se manifesta. E gene recessivo é aquele que só manifesta na ausência do dominante. Vamos falar de nós seres humanos para melhor compreensão. Nós possuímos 46 cromossomos, né? Isso com 23 pares. E esses 46 nós temos lá
dois, né, são relacionados aos cromossomos sexuais. Todos esses cromossomos nós recebemos metade do pai e metade da mãe. Ou seja, lá na divisão gamética, né, na meiose, ocorre então essa divisão desse material genético, tá? Então essa divisão vai dar as características para o novo ser. Dentro aqui é a mesma coisa, tá? Então, nessa imagem nós temos Bzão e Bzão, ou seja, um B recebeu da mãe, né, da planta feminina, e o outro B recebeu do pai, ou seja, né, da parte masculina, tá? Aqui na branca a mesma coisa. O Bzinho recebeu então da parte feminina e o Bzinho, o outro Bzinho da parte masculina, certo? Dentro, então, houve o cruzamento. Então, na primeira geração, apareceu o quê? Bzão e Bzinho. Por quê? Porque recebemos, né, metade do feminino e metade masculino, né? Então, aqui recebeu o Bzão da flor púrpura e o Bzinho da flor branca. E depois os seus descendentes a mesma coisa, né? Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Dentro da genética, o gene dominante sempre vai ser letra maiúscula. Não importa a letra, pode ser A, B, C, D, I, F, o que for. Sempre será letra maiúscula. O gene recessivo sempre será representado pela letra minúscula. Nesse slide, então, nós veremos, né, justamente aquilo que o slide anterior nos apresentou, né, aquele cruzamento, mas agora de uma forma um pouco mais organizada. Isso nós chamamos de quadro de Tupanes, um diagrama muito simples de resolver, tá? Aqui a flor, né, púrpura, de cor púrpura, então ela carrega o alelo Bzão, Bzão. E aqui a flor branca, Bzinho, Bzinho. Essas são a geração parental. Lembre que vai transmitir apenas a metade do seu código genético. Então, por isso que está dividido aqui o Bzão em um quadrado e o outro Bzão em outro quadrado. Isso significa que ele vai transmitir essa característica aqui também. Aqui é a mesma coisa, ó, Bzinho e Bzinho, a metade do código genético. Aí houve a fecundação dos dois, ó. Houve a fecundação, e aqui são os descendentes, a primeira geração. Por isso que todos eles apresentaram de cor púrpura. Por quê? Por mais que eles apresentavam o gene recessivo, mas o dominante também estava junto. Então, o dominante sempre vai se manifestar. E aqui na segunda geração, apareceu a flor branca, né? Porque aqui o gene já estava presente, mas com o cruzamento, cruzou um recessivo com outro recessivo, então conseguiu se manifestar, tá? Então lembre-se, dominante vai sempre se manifestar, então basta apenas um dominante para ocorrer a manifestação daquela determinada característica. E o recessivo, eu preciso dos dois alelos recessivos. E claro, essa característica recebe o nome, né? Então nós temos fenótipo e genótipo. Fenótipo é aquilo que vai se manifestar. E esse fenótipo está relacionado também junto com o meio, né? Por exemplo, eu tenho a pele branca, que é uma característica que manifestou lá do meu genótipo, que o genótipo está lá no meu gene, tá? Então, eu sou da pele branca, mas se eu tomar sol, eu vou ficar com a pele mais morena, né, do que está lá no meu genótipo. Então, o fenótipo eu consigo modificar, né, mas o meu genótipo está lá, no meu código genético. Esse eu já não consigo modificar, só se ocorrer uma mutação genética, tá? Então, genótipos são alelos que definem as características. E o fenótipo é a manifestação dessa característica, né? Lembre-se da pele, ó. Lá no meu gene está lá a característica da cor branca. Mas quem vai reproduzir essa cor branca é o fenótipo. E o fenótipo ele pode modificar conforme o meio, tá? Aqui, então, ele usou, por exemplo, o cabelo louro, né? O Lzinho é um alelo recessivo. E o cabelo castanho, né? É um Czão, né? É um alelo
dominante, tá? Então, o genótipo é aquilo que está lá no meu código genético, tá? Fenótipo é aquilo que vai se manifestar do código genético, é aquela característica que vai ser visível, né? Mas também, dependendo do meio, pode ocorrer mudança. E essas características, então, lá do meu genótipo, está relacionado a uma porção do meu cromossomo, num pedacinho do gene chamado alelo, tá? Quando essa posição lá nos cromossomos, nos alelos, são iguais, nós chamamos de homozigoto, tá? Por exemplo, eu tenho Bzão e Bzão, é igual, então eles são dominantes, então é homozigoto. No recessivo também, ó, Bzinho e Bzinho, eles são iguais, são homozigotos, tanto no dominante como no recessivo. E heterozigotos são diferentes, né? Aqui eu tenho um Bzão e outro Bzinho, então são diferentes. Aqui Bzinho e Bzão também, então é chamado de heterozigotos. Homozigotos são iguais, heterozigotos são diferentes, tá? Aqui está um exemplo de cruzamento, tá? Então, esse aqui retirou um exemplo lá de Mendel, né, como ele fez. Fenótipo da ervilha lisa, né, e o fenótipo dessa ervilha rugosa, tá? Então, da semente é o fenótipo, aquela característica que se vai manifestar, né, através lá do gene. Genótipo, então aquilo que está lá no meu código genético, lá no código genético dessa planta, né? E os gametas, então, dessa planta que vai dar origem, então, à transmissão, né, hereditária. Então, aqui, semente lisa, ela carrega, então, no seu genótipo Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Lembre-se que basta apenas um dominante para se manifestar. E a rugosa, então, ela será recessiva, sempre, tá? E nos seus gametas, então, como é Rzão, Rzão, sempre vai mandar Rzão, né? E quando for Rzão, Rzinho, uma hora vai mandar o Rzão e o outro Rzinho. E aqui também a mesma coisa, como ele é Rzinho, Rzinho, sempre vai mandar, então, um Rzinho. Aqui, então, são as possibilidades, né, dos filhos dessa geração aqui. Então, ou vai ser Rzão e Rzinho, ou Rzão e Rzinho, ou Rzinho e Rzinho. Essas são as possibilidades de nascer, então, os descendentes. Dominância incompleta. Então, a dominância incompleta é quando o fenótipo, né, fica intermediário entre os dois homozigotos, tá? Então, aqui, ó, nesse cruzamento, né, eu tenho, então, uma flor de cor rosa, tá? Então, uma flor de cor rosa, azão, azul. E os seus descendentes, isso aqui é homozigoto, esse aqui é homozigoto, e essas duas aqui, então, é chamado de dominância incompleta. Agora vamos estudar o heredogramas, que é muito utilizado na genética justamente para fazer essa árvore, né, genealógica, né, puxar lá dos descendentes, né, dos avós, bisavós, tataravós, até chegar na geração se pesquisa. Então, dentro de heredogramas, nós temos o quadrado sempre será o homem e a mulher será a bolinha. Quando aparecer um quadrado pintado, significa homem afetado, ou seja, ele carrega algo, né, aquilo que quer ser estudado. A mulher é a mesma coisa, a bolinha pintada, então significa mulher afetada. Quando nós temos um quadradinho e uma bolinha e um tracinho no meio ligando os dois, isso aqui representa casamento, união, tá? E depois, embaixo vai ter um risco maior e alguns pendurados, ou seja, né, nós temos uma bolinha, um quadradinho, outro quadradinho, outro quadradinho, ou seja, são filhos de um casal, são irmãos e também são representados por irmãos, tá? Analisaremos então esse heredograma, tá? Então ele está representado aqui 3 gerações. Então, como que eu faço para identificar um heredograma? Quando for quadrado, lembre-se que é masculino, e quando for círculo, né, é
feminino. Tiveram risco no meio, sinal que eles são um casal. Aqui é a mesma coisa, tá? Feminino, masculino, um casal. Quando tiver um risco ligando outros dois, né, ou 3, ou 4, enfim, isso quer dizer que são filhos desse casal, tá? Então, eles são filhos dessa geração ali, da primeira geração, então, que seriam os avós, primeira geração. E essa segunda geração, então, quando está unidos, né, então, é sinal que são filhos. Essa segunda geração aqui, ó, essa moça casou com esse rapaz. E eles são casados e tiveram duas meninas, né? Porque são círculos. Então, é assim que eu analiso, então, no heredograma. Aqui também ele está representando os alelos heterozigotos e homozigotos. Lembra? Heterozigotos porque são diferentes. Aqui eu tenho Pzão e Pzinho, então é um heterozigoto. E o homozigoto, como é igual, né? Aqui está a representação, ó, Pzão, Pzão, ou também Pzinho e Pzinho, tá? Então, para fazer análise, então, né, dessas características, né, ter, né, o percentual, quais são a porcentagem dos indivíduos envolvidos nesse cruzamento, né, dos seus descendentes, então eu vou sempre dividir esse material genético, né, lá na divisão gamética, lá na meiose. Aqui, então, nós temos o masculino, então vai ter uma característica, então um espermatozoide vai carregar a característica A e outro Azinho. O óvulo azão e outro azão, tá? Então, eu vou fazer esse cruzamento, tá? Como que vai ser esse cruzamento? Então, eu sempre vou pegar, então, um A do óvulo e um A do espermatozoide. Um azão do óvulo e um azão do espermatozoide. Um azão do óvulo e outro azinho do espermatozoide. Um azão do óvulo e outro azinho do espermatozoide. E esse é o resultado, tá? Então, sempre será dessa forma, tá? Então, eu sempre vou dividir esse material genético, esses alelos dessa característica, eu sempre vai ser dividido e vou fazer o cruzamento entre o gameta feminino e o masculino. Então, eu vou sempre estar cruzando. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até mais!